Olá novamente, aqui é Diogo Santana e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o método de Décio-Bazin, que pode ser utilizado como uma forma de valuation, ou seja, descobrir quanto vale uma ação, se é hora de comprar ou se é hora de vender. Esse será o terceiro método de valuation que eu trago aqui no canal. O primeiro que eu trouxe foi sobre a fórmula mágica de Joe Greenblatt, onde você consegue encontrar as melhores e mais baratas ações da bolsa, e depois eu trouxe também a fórmula de Graham, que é utilizada para encontrar o valor intrínseco das ações. Mas antes de começar a falar sobre esse novo método, eu te peço que você curta este vídeo e se inscreva no canal, que isso vai me ajudar bastante na divulgação. Décio-Bazin foi um jornalista econômico e também um operador de uma corretora. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Nesse livro ele fala como funcionava o pregão da Bolsa de Valores na década de 70 e ele também mostra como ele escolhia as ações dele utilizando o método que ele criou. O livro dele é tão bom e atemporal que é indicado como leitura obrigatória por Luiz Barsi Filho, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, e por outros investidores. O próprio Luiz Barsi utiliza o método de Bazin com algumas alterações, só que isso é conteúdo para outro vídeo. Antes de entrar no método, eu preciso entender alguns detalhes muito importantes. Em primeiro lugar, quando o livro foi escrito, o Brasil passava por uma crise inflacionária, e nesse período a moeda brasileira teve diversas modificações. Nós tivemos o Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzeiro novamente, Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro outra vez, Cruzeiro Real e finalmente, em 1994, o Real que temos atualmente. Tudo isso dentro de 30 anos. Por causa dessa incerteza monetária, Décio-Bazin utilizou no livro dele o dólar como moeda padrão. Mas se fosse nos dias de hoje, provavelmente ele utilizaria o real. É por isso que neste vídeo eu vou utilizar todos os dados em reais, sem converter para o dólar. Em segundo lugar, a internet só chegou aqui no Brasil na década de 80, quase na década de 90. Então o acesso aos dados era muito difícil naquela época. Às vezes era necessário confirmar com algum amigo se uma informação era verdadeira ou não. Hoje em dia as coisas são mais fáceis. Toda empresa listada em bolsa tem um site de relação de investidores que divulga todas as informações. E existem também sites como Status Invest e Fundamentos que são responsáveis por pegar esses dados e mastigar para o público em geral. As notícias são instantâneas, tanto em sites especializados como no Instagram ou em grupos do Telegram. É por isso que existe um trecho no livro em que Décio-Bazin fala que se alguma informação não for confirmada ou se houver alguma dúvida sobre a informação, então é melhor deixar aquela empresa de fora da carteira. É claro que não existe perfeição, e em alguns casos muitos investidores acabam saindo prejudicados, como foi o caso da MMX e OGX de Ike Batista. Como eu sempre digo, a melhor forma de diminuir o risco é diversificar suas ações, é comprar ações de empresas diferentes e de setores diferentes. É o famoso não colocar todos os ovos na mesma cesta. Agora vamos ao método de Décio-Bazin. De acordo com Décio-Bazin, um investidor pessoa física precisa buscar empresas que paguem pelo menos 6% de cash yield, ou de dividend yield como é conhecido atualmente. Por exemplo, se você investe R$100 em uma empresa, é esperado que essa empresa pague pelo menos R$6 em um ano. No caso de uma empresa que pague 5% de dividend yield, seria necessário investir R$120 para receber os mesmos R$6 de dividendos em um ano. Já uma ação que paga 4% de dividend yield por ano, então é necessário investir R$150 para receber os mesmos R$6 de dividendos, e por aí vai. Sempre que o dividend yield diminui, é necessário ter um aporte inicial maior. Na visão de Décio-Bazin, o ideal para o investidor pessoa física é buscar dividendos acima de 6%, mas é aceitável também dividendos entre 5% e 6%. Já para o investidor institucional, que são os grandes fundos, é até aceitável buscar empresas que paguem abaixo de 5% de dividend yield, porque o horizonte de investimento do investidor institucional é mais longo. Isso significa que para estes fundos é aceitável esperar mais tempo. Além do dividend yield, existem outros critérios que Décio-Bazin definiu para escolher as ações. Devem ser removidas empresas com alto endividamento e com dados suspeitos, apesar de que no livro ele não entra muito em detalhes sobre o que isso significa. No caso de notícias negativas que afetem os lucros e os dividendos, a empresa deve ser removida imediatamente da carteira. Balanços insatisfatórios também ficam de fora. Já para empresas do mesmo grupo e do mesmo ramo de negócios, você deve escolher apenas uma, por exemplo, Banco do Brasil e BB Seguridade. Em 1981, existiam 429 empresas listadas na bolsa. Na época, apenas 50 empresas passariam no critério de dividend yield acima de 6%, e dessas 50, apenas 20 passariam em todos os critérios que eu mencionei anteriormente. Mas para mostrar que o Brasil não é uma exceção, Décio-Bazin também utilizou exemplos de outros países. Nos Estados Unidos, em 1991, entre as 854 empresas mais importantes, apenas 46 passariam no critério de dividend yield acima de 6%. Já no Japão, empresas com dividend yield acima de 2% eram raridades.
Existe também no livro outro conceito muito importante chamado índice de remuneração, que é chamado resumidamente de Y2. Hoje em dia ele é muito mais conhecido como Yield on Cost, e ele é calculado de uma forma diferente do Dividend Yield. O Dividend Yield, que também é chamado de Y1 por Décio Bazin, ele é calculado dividindo os dividendos atuais pelo preço atual da ação. Já o Yield on Cost utiliza os dividendos atuais e o preço da ação no momento da compra. Para explicar melhor esse conceito, eu vou dar um exemplo prático utilizando a empresa VEG. Supondo que as ações da VEG foram compradas no dia 28 de dezembro de 2016 com um investimento de R$10.000, conforme essa tabela, se pegarmos os dividendos pagos e dividirmos pela cotação da ação em cada ano, teremos o Dividend Yield. Perceba que mesmo com a empresa pagando cada vez mais dividendos, o Dividend Yield vai caindo. Começou em 2,43% e foi caindo até chegar em 0,57%. Isso acontece porque a ação da VEG valorizou muito mais do que o pagamento dos dividendos, uma vez que o preço dela de R$ 5,96 aumentou mais de 6 vezes e os dividendos nem ao menos duplicaram de tamanho. Já o Yield on Cost é diferente. Perceba que ele aumenta quando os dividendos aumentam e diminui quando os dividendos diminuem. Ele sempre é calculado com base no preço de compra, que é R$ 5,96, e utilizando os dividendos de cada ano. O aprendizado aqui é que mesmo que o Dividend Yield de uma ação fique caindo ano após ano, não significa que já é hora de vender essa ação. Em um trecho do livro, Décio Bazin diz o seguinte: se um papel não está qualificado para compra, nem sempre sua venda é recomendada. Agora eu vou trazer 4 ações bem famosas e analisá-las de acordo com o método de Bazin. Mas é importante falar também que eu não vou utilizar o dividendo dos últimos 3 anos como o Décio Bazin fala. Eu vou utilizar apenas o Dividend Yield do último ano. O primeiro exemplo que eu trago é da empresa ISA CETIP. Veja a tabela. Em 2016 ela pagou 3,38% de Dividend Yield. Ela fica fora da carteira. Em 2017 ela pagou 6,27% de Dividend Yield, que é acima de 6%, então ela entra na carteira. A partir de agora é necessário olhar o Y2, o Yield on Cost dos próximos anos, que foram sempre acima de 6%, então ela permanece na carteira. Além de continuar pagando ótimos dividendos, vemos uma valorização de 115,51% em 3 anos. Fazendo uma conta de apressado, 115,51 dividido por 3 é 38,5% ao ano, que é uma ótima valorização. O segundo exemplo que eu vou trazer é a da empresa Ambev. Em todos os anos da amostra, ela pagou dividendos abaixo de 5%. Para o investidor pessoa física, ela fica de fora da carteira. Para o investidor institucional, pode até ser interessante. O terceiro exemplo que eu trago é da empresa Itaú. Em 2016, ela pagou 3,73% de Dividend Yield. Ela fica fora da carteira. Em 2017, ela pagou 1,07% de Dividend Yield. Ela continua fora da carteira. Em 2018, ela pagou 5,87% de Dividend Yield. Entre 5% e 6%, praticamente 6%, então eu vou colocá-la na carteira para ver o que acontece em seguida. Em 2019, os dividendos por ação saltaram de 1,49 para 2,80, o que fez o Yield on Cost aumentar para 11,03%. Já em 2020, os dividendos caíram para 1,30 por ação e o Yield on Cost caiu para 5,13%, o que é um sinal de alerta. Nesse caso especificamente, sabemos que os dividendos de Itaú caíram por conta da pandemia, então provavelmente Décio Bazin ainda não tiraria o Itaú da carteira. Nesse caso, ele provavelmente aguardaria os dividendos de 2021 e de 2022 para tomar a melhor decisão. Considerando a valorização da ação, ela estaria com 8,22% em 2 anos de carteira, uma valorização média de 4,11% ao ano em uma conta de apressado. O quarto exemplo que eu trago é da Telefônica Brasil, a empresa Vivo. Em 2016, ela pagou 7,48% de Dividend Yield, que é acima de 6%, então ela entra na carteira. Em seguida, vamos olhar o Yield on Cost dos próximos anos para saber se ela permanece ou não na carteira. E sim, ela permanece na carteira, porque o Y2 está sempre acima de 6%. Aqui também podemos perceber uma diferença clara entre a VEG e a Telefônica. Na VEG, o crescimento do preço da ação é muito maior do que o crescimento dos dividendos. Esse é um dos motivos porque muitas pessoas consideram a VEG uma empresa muito cara. Já a empresa Telefônica tem um crescimento do preço da ação compatível com o crescimento dos dividendos. Considerando a valorização da ação, ela estaria com 75,6% em 4 anos de carteira, uma valorização média de 18,9% ao ano. Agora o próximo passo é saber onde encontrar as informações sobre as empresas de forma válida. No site do Fundamentos você consegue filtrar as empresas pelo Dividend Yield, então eu recomendo filtrar aquelas com o Dividend Yield acima de 5%. Existe também a possibilidade de filtrar por endividamento, que seria o campo de dívida bruta sobre o patrimônio líquido.
Essa segunda parte é um pouco mais complexa, porque você não deveria utilizar o mesmo endividamento para comparar empresas de setores diferentes. O setor elétrico é historicamente um setor endividado. As empresas que fazem parte desse setor, elas costumam ter receitas recorrentes e estáveis, o que permite que elas consigam captar recursos de forma muito mais fácil. Então o ideal aqui é comparar empresas dentro do mesmo setor, para entender como funciona o endividamento de cada uma delas. Como o Décio Bazin não definiu o que ele considera como uma empresa endividada, então esse critério é subjetivo. Já no site do Status Invest, você também consegue adicionar esse filtro de Dividend Yield e também adicionar filtros de dívida líquida sobre EBIT e dívida líquida sobre patrimônio líquido. Depois que você já tiver em mãos a sua lista de ações, é necessário analisar o Dividend Yield histórico dela dos últimos 3 anos para ver se ele está acima de 6% em todos os anos. É preciso pesquisar também se a empresa recentemente se envolveu com algum escândalo de corrupção, se ela teve alguma fraude, se existe algum tipo de notícia que afete os lucros da empresa. É claro que nem toda notícia negativa será motivo para você remover uma ação da carteira, apenas aquelas notícias que vão afetar o lucro líquido da empresa. Se você quiser aprender um pouco mais sobre o método de Décio Bazin, ou se quiser ver mais alguns exemplos práticos, deixe aqui nos comentários a sua opinião, que ela será muito bem-vinda. Por hoje é só e nos vemos na próxima.